Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Sábado, pessoal! Estamos de volta aqui com o canal dos Paroleiros para o terceiro e último bloco desta parola de número 101, a terceira dentro do assunto O que é Igreja, falando sobre igreja como uma embaixada, com a participação mais que especial, mais uma vez, do nosso 04 aqui, nos ajudando com suas elucidações, com as suas participações mais que brilhantes. Opa, acho que eu passei do ponto, mais que brilhante, não, mais que brilhantes aqui do nosso 04. Grande oráculo, grande Xandão. Vamos fechar essa roda de parola aqui, que está sensacional, só para variar mais um pouquinho. E nesse último bloco aqui, a gente vai por um caminho que eu acho bastante interessante, que o Xan estava conversando em off conosco. Então, eu queria que você iniciasse aqui esse terceiro bloco, Xan, e aí a gente vai na tua cola. Amém. O que a gente estava conversando é que a vontade de Deus, ou o sonho de Deus, sempre foi de ter embaixadores sobre a face da terra, né? Deus, ele sempre chamou o homem para participar dessa... de divulgar a mensagem, de levar o amor dele, de levar o reino dele para outros povos, né? Então, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, a gente vai ler algo que a gente ouve muito, que está escrito e é repetido muito, que está lá em 1 Pedro 2, mas em Êxodo 19, 5, 6, vai dizer assim, Deus falando com Moisés, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus falando com Moisés, vocês vão dizer isso, que se vocês me obedecerem, a gente vai voltar mais uma vez de um Deus que é o rei, que nós somos embaixadores, que tem que obedecer, mas falando exclusivamente para o povo de Israel. O desejo de Deus que era que as outras nações olhassem para Israel e falaram, nossa, a gente quer ser como eles. A gente quer ter o Deus que eles têm. Esse era o desejo de Deus. Tanto que Deus aceitava que os estrangeiros viessem e morassem e os tratavam praticamente de igual modo, né, como filhos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente vai falar agora dos gentios aceitando a Jesus como o Senhor e Salvador, lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 vai estar lá, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira parte do 10 diz, vós que em outro tempo não erais povo. Então você vê Deus agindo da mesma maneira no Antigo e no Novo Testamento, preparando um povo para ser esses embaixadores, para que as outras pessoas olhem para nós e falem, eu quero Deus dele. Eu quero ter... A gente falou muito de paz no bloco anterior. Eu quero ter a paz que você tem. Até porque o nosso Senhor, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Então as pessoas precisam olhar para a gente e falar assim, eu quero isso aí. Eu quero ser como você. E essa pessoa vai se tornar um embaixador e vai levar essa mesma mensagem para onde ela estiver. O Xan, lá no primeiro bloco, você falou um negócio muito interessante, né? Quando nós falamos, né, acerca das características da embaixada, né? Você começou dizendo assim, a igreja é a embaixada do céu nessa terra, ou melhor, a igreja deve ser, né? Você mesmo fez essa correção, né? Eu fico pensando que essa tem que ser a perseguição de cada discípulo, de cada discípula, essa tem que ser a perseguição, a ambição santa da igreja, né? A de ser a embaixada. Você voltou em Êxodo, eu vou dar uma marcha ré um pouquinho maior, né? Quando Deus
termina de criar Adão, Deus passa as instruções para Adão, Gênesis capítulo 1, ali no 26, 27 para frente. Deus passa instruções para Adão, dizendo: Adão, o negócio é o seguinte, tá vendo esse jardim todo? Eu quero soltar na tua mão para você administrar. Você vai ser meu parceiro nisso daqui. Né? Então, Deus, quando cria Adão, Deus já o cria com potencial de liderança, com potencial de governo, né? Alguém diz assim, eu não sou chamado para liderar. Cara, não é questão de chamado ou não, isso é DNA. Né? A gente perdeu. Né? Quando nós fomos destituídos da glória de Deus no nosso pecado, nós perdemos parte do nosso DNA e da imagem e semelhança de Deus. Agora, esse negócio de... Não é à toa, então, que é a toda a igreja que o Senhor confia o pregar o evangelho. Não é à toa que lá na frente, em 1 Pedro 2,9, ele diz, vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, né, esse reino de sacerdotes, e no verso 10, a fim de que proclamem as boas novas. Né? Não tem essa de, eu não sei falar, eu não consigo falar, eu não posso falar, eu não dou conta de falar. Não tem essa. A partir do momento que eu sou resgatado pelo Senhor, eu sou resgatado também para o Senhor. Eu sou resgatado dentro da perspectiva de que a imagem e semelhança, ela começa a manifestar-se mais uma vez na minha vida, e aquilo que foi perdido quando eu fui destituído da glória de Deus passa a ser resgatado também. Inclusive, esse potencial de governo, né? Que foi perdido quando eu caí no pecado. Ok, lá em Adão, Deus tinha um projeto. Adão falhou. Tanto falhou que foi destituído do Éden. Aí Deus resolve legislar para toda a nação, para todas as 12 tribos, e diz assim, eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes, que é o Êxodo 19. Só que a gente sabe que a nação não se constitui como um reino de sacerdotes. A gente sabe que uma tribo se levanta como sacerdotes. Então 11 tribos falham. Uma tribo dá certo. 11 falham. Né? Primeira tentativa, Adão. Esquece. Segunda tentativa, uma nação. Não deu. Terceira tentativa, vem Deus através de Cristo, através de graça, mais uma vez com uma mensagem de arrependimento, de conserto, de proclamação, de transmissão de valores celestiais, e diz para o povo, olha, vocês são raça eleita, vocês são o sacerdócio real, o que Adão não deu conta de ser, o que a nação de Israel não deu conta de ser e deixou para uma tribo só, agora o Senhor confia a vocês. Eu julgo que quando Pedro escreve vocês são, Pedro está passando para nós uma mensagem extremamente severa, dizendo, não tem como falhar agora. Não tem como deixar para o próximo. Não tem como esperar que outros façam. Porque se não formos nós, a própria palavra diz, se não formos nós, vão ser as pedras. O próximo time é o time de pedra. É a nossa vez. É a vez da igreja. A igreja exerce uma função sacerdotal nessa terra. A igreja exerce esse ministério. E o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que se responsabiliza em pegar um povo pecador, apresentar o sacrifício por esse povo, para que esse povo tenha acesso ao Senhor. Né? Levar esse povo além do véu. Antes, somente o sacerdote podia entrar além do véu. Agora o véu foi rasgado e o sacerdote conduz o povo além do véu. Olha o que é o papel da igreja hoje. Pedro, quando ele diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, vocês que antes não eram povo, né? Vocês estrangeiros que estão do lado de fora e que agora entram para essa perspectiva da embaixada que é a igreja. Agora vocês têm um acesso, porque esse corpo sacerdotal, essa nação sacerdotal, essa nação, né, esse reino de sacerdotes conduz pessoas até o Senhor.
né? Isso eu acho fantástico e tremendo, mas que responsabilidade enorme está sobre nós a de perseguirmos essa condição, de sermos esse reino de sacerdotes. Uma das outras funções que eu estava vendo aqui enquanto você falava, Paulinho, do embaixador, além de representar uma nação em terra estranha, ele também é responsável por levar para a sua terra natal informações da terra onde ele está. Ou seja, ele, a fim de poder melhorar as relações diplomáticas, as relações ministeriais e também fomentar investimentos da pátria que ele representa na terra onde ele está. Ou seja, em outras palavras aqui, o embaixador, ele também é um intercessor pela terra onde ele está. O que eu lembrei aqui, o que é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Ele é um intercessor, cara, é alguém que está o tempo inteiro levando para o rei, dizendo assim, olha, rei, aqui nessa terra que eu estou aqui agora está acontecendo isso, senhor, envia suprimento para esse lugar, envia graça para esse lugar, envia cura para esse lugar, Senhor, envia provisão para esse lugar, Senhor, eu estou aqui representando o teu reino neste lugar aqui, e para ser boca tua neste lugar, eu preciso da tua provisão, preciso da tua direção. Ó rei, o que eu faço nesse lugar? Busca a direção. Então, ele não só intercede pela terra onde ele habita, mas ele também é aquele que traz a provisão daquele que vem do céu, seja ela física, seja ela monetária, seja ela espiritual, né? É ele que derrama sobre a terra a provisão que vem do reino, né? Uma outra coisa que me veio no coração aqui agora, eu estava aqui conversando essa semana com a Priscila sobre cidadania. Eu estou com um casal de amigos nossos que estão de mudança essa semana para Portugal, para iniciar uma célula lá e futuramente uma igreja no norte de Portugal. E nós estamos conversando aqui sobre o que era necessário para conseguir uma cidadania, né, europeia, por exemplo, né? E aí a primeira coisa que o meu sogro falou assim, virou para mim na mesa e falou assim, olha, a primeira coisa que você precisa para conseguir cidadania é ser descendente. Então, linhagem, né? A linhagem que vocês estavam falando, né? A segunda coisa, se você trabalhar por X anos nessa nação, você consegue um visto para você permanecer. Ou seja, investir aonde você está, investir no reino que você está servindo, né? Assim, eu gosto dessa palavra que o Xandão falou, de servir. Mas a embaixada, ela tem meio que um papel de ensinar para mim o que eu preciso fazer para me tornar um cidadão daquela nação. Um cidadão daquele... O que eu preciso para montar na minha documentação o meu visto para poder ter entrada nesse reino? Ou seja, a embaixada também é um lugar de ensino. Ensino das culturas, é ensino dos princípios, é princípio dos valores. Então, olha só quanta coisa, cara. Nós estamos falando desde o começo dessa parola, que são os pilares dessa embaixada. Então, a embaixada é um lugar de representatividade, é um lugar onde a gente prega o arrependimento, que é a porta de entrada, é um lugar onde você intercede pela nação, que você derrama provisão, que você ensina a Constituição e você ensina para as pessoas os valores desta nova nação, vamos dizer assim, né? Que a pessoa vai ser direcionada. Olha quanta coisa uma igreja ela pode ser quando ela se coloca no papel de representar o reino dos céus. Não é simplesmente um prédio, não é simplesmente um punhado de comportamento, de rituais religiosos. É um lugar que transfere identidade para aqueles que se aproximam. Xan? Olha, é exatamente tudo isso mesmo, né?
E só tem uma maneira da gente conseguir viver cada vez mais, é se entregar. Acho que isso foi falado no bloco anterior. Quando você estava falando, eu estava pensando que é impossível querer viver nos Estados Unidos com as leis do Brasil. Eu tenho que ir para lá e me adaptar às leis de lá e servir com as leis de lá. E só tem uma maneira da gente viver o reino de Deus na Terra, né? Sermos embaixadores, é a gente se entregar e definitivamente a gente abrir mão daquilo que nos governa aqui como terra e deixar os céus governarem a nossa vida. E acho que uma coisa que é muito importante, eu sei que o embaixador ele tem livre acesso com o presidente dele, né, o presidente, o embaixador Brasil brasileiro nos Estados Unidos, se ele quiser falar com o presidente brasileiro, ele vai marcar ali uma reunião tal, e vai conseguir falar. Eu acho que é muito interessante que a gente tenha um livre acesso para qualquer momento estar diante do nosso presidente, diante do nosso rei, levando qualquer situação, qualquer problema. Nós somos um povo que temos livre acesso, a gente não precisa de nenhum tipo de religiosidade, como foi falar, nada. A gente não precisa nem marcar a hora. É só a gente se dispor a entrar diante do nosso Senhor, né? Falar, tá aqui um embaixador teu, eu preciso falar contigo, né? E aí eu acho isso é fantástico, foi o que o Paulinho falou. E aí ensinar pessoas, você pode entrar a hora que você quiser diante do teu rei. Arthur, só me permite colocar mais uma função dessa embaixada, que é a igreja. Quando você falava, e o Xandão agora falando, ensinar pessoas, gente, me ardeu no coração Raabe, né? Olha o que acontece com Raabe. Raabe, ela morava em cima da muralha de Jericó, né? E quando os espias vão lá, eles já trocam um combinado com ela, porque ela diz assim: eu sei que o Deus de vocês já entregou Canaã nas suas mãos. Só que o negócio é o seguinte: a partir de agora eu quero ser uma de vocês. Como é que faz? Né? E aí os espias passam para ela as instruções dizendo: agora então você vai passar a fazer parte a partir do momento que você já começar a cumprir estas regras que a gente te orientar, né? Amarra ali aquela fita vermelha na sua casa e todo mundo que estiver na sua casa vai ser livrado. E isso é tão lindo, gente. Raabe, ela entra de tal forma na nação, como parte da nação de Israel, que até na genealogia de Cristo a gente vai ver ela aparecer. Ela ser lembrada, né, como alguém que foi enxertado, né, como a palavra fala lá em Romanos, acerca do enxerto, né, do zambujeiro na oliveira, né, as duas passam a ser uma só. É justamente isso, o enxerto dos gentios no meio do povo do Senhor, no meio do povo de Deus, a partir do trabalho dessa embaixada. Aquele que está perdido, ainda que dentro deste século, se correr para dentro da embaixada, vai encontrar refúgio e acesso a uma nova pátria. Amém. Então, chegamos ao final desta parola de número 101, a terceira dentro do tema O que é Igreja. Essa semana toda falamos a respeito de igreja como embaixada. Para variar, saiu um bate-papo muito legal. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Chan, por mais uma vez estar conosco. Semana que vem estaremos de volta. Este trio aqui novamente nos seus estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e a Grande Vila Aurora. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Já deixe seu joinha, ativa a sinetinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E você que gosta de formato de áudio em podcast, tem também os Paroleiros lá no Spotify. Corre lá. Um grande abraço para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.